capítulo 3 de Apocalipse, de 14 a 22, será a nossa leitura. Esta é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Estamos falando nesses dias sobre o avivamento bíblico necessário para esses dias. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, temos a inspiração, o Senhor tem as palavras. Estamos aqui, olhando para Ti, esperando de Ti, voltados, inteiramente rendidos a Ti. Ajuda-nos com graça, e seja o Senhor quem fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento. Quando o avivamento se torna morno. Qual que é o tema? Avivamento é fogo. É temperatura máxima. Avivamento é sermos incendiados. Tomados pela vida de Deus. Tomados pela presença de Deus, tomados pela palavra de Deus, tomados pela fé em Deus, tomados pela esperança da vida eterna, tomados pela esperança da nova Jerusalém e das mansões celestiais, tomados pela confiança em Deus e nas suas promessas, tomados por uma graça que nos faz viver verdadeiramente para Jesus Cristo. Então nós somos incendiados. Eu imagino que esta igreja aqui fora incendiada. Muitos acreditam que Epáfras foi o fundador desta igreja, embora biblicamente não se possa provar. Mas essa igreja abriu debaixo de um avivamento, de pessoas que queriam Jesus a despeito de qualquer coisa, que assumiram morrer por Jesus porque o tempo era difícil, pessoas que disseram em seus corações: agora eu tenho um Deus, agora eu tenho um Deus vivo, um Salvador. E a igreja nasceu, e a igreja foi doutrinada,
ensinada, e a igreja foi visitada, foi acompanhada, e essa igreja cresceu, as almas foram alcançadas, o templo foi construído, a riqueza estava ali, tudo que eles precisavam para um culto eles tinham, tudo que eles precisavam para o templo eles tinham, eles foram enriquecidos de dinheiro, eles tinham dinheiro sobrando, e o tempo foi passando, e agora eles deixaram de depender de Deus, porque tinham dinheiro. Esse é um dos grandes perigos, quando a gente é avivado. Pastor, quando é que eu fui avivado? O dia que você aceitou Jesus de verdade. Mudou tudo aí dentro. Mudou a sua mente. Mudou os seus costumes, e os seus usos e costumes foram santificados. Mudou o seu trajeto. As suas preferências mudaram, seus absolutos mudaram, você orava com fervor, você chorava na presença do Senhor Jesus, você perdoava com facilidade, você não conseguia julgar os irmãos porque tinha um temor no seu coração, e toda vez que vinha um julgamento, você chegava a piscar os olhos, para que não pudesse julgar o seu irmão, porque é Deus que pode julgar e não você. Só que a caminhada foi acontecendo, e aí a gente recebe certas riquezas, um melhor emprego, um melhor salário, uma melhor condição, andava a pé, mas agora está andando de bicicleta, andava de bicicleta, mas agora está andando de moto, andava de moto, mas agora tem um carrinho, tinha um carrinho, mas agora tem um carrão, e vai melhorando, e muitos de nós, sem perceber, vai se tornando soberbo, arrogante, orgulhoso. Aí eles não têm porque não querem, porque eu tenho. A gente tem porque Deus é misericordioso. Porque tem gente mais capaz do que nós, que ganha mais do que nós, que às vezes não tem coisas que nós temos. Mas a soberba vem, as vanglórias, o meu terno é mais bonito, o meu vestido é mais bonito, olha, o meu carro, a minha casa, e começa a sonhar tanto com dinheiro que acaba vivendo para isso. Uma das coisas que tornou esse avivamento de Laodiceia morno foi a riqueza. Eles acompanharam a cidade era muito rica, muito próspera. Em torno de 60 depois de Cristo, com um grande terremoto que aconteceu, ela não aceitou a ajuda do governo romano. Ela mesma se bancou e se levantou depois do terremoto. Soberba. E a igreja começou a abraçar a cultura da cidade. Outra coisa que faz o avivamento se tornar morno, abraçar a cultura da cidade. Ah, eu vou para o shopping, só que escolhe ir para o shopping no dia do culto. Ah, mas hoje é que eu tive vontade. Não, você está morno e não está sabendo. Escolhe para ficar com a família no dia do culto, mas nos outros dias sai para visitar outros e para fazer outras coisas. Você está morrendo espiritualmente. Escolhe para trabalhar até mais tarde nos dias do culto, é como se estivesse fugindo de Deus. Mas nos outros dias chega mais cedo, porque está cansado. A cultura da cidade, ir na praça, andar em volta de certos lugares onde tem pista para você fazer a sua caminhada,
a sua corrida, o que não é errado. O que não é errado e é certo, você deve cuidar da sua saúde, mas no dia do culto, não. Aí vai abraçando a cultura. Ah, tem uns lanches por aí muito legais. Eu que descobri que abriu um novo lanche não sei aonde. Lá tem isso, tem aquilo e vai ser bom demais. É o bar do peixe, é o bar da picanha, é o bar dos assados, é o bar do fitness, Só que escolhe ir no dia do culto. E eu vou falar algo aqui, e creio que você vai entender. Escolhe adoecer no dia do culto. Passa mal ontem, mas não precisa de ir para a UPA ontem. Porque ontem é segunda, mas hoje precisa de ir para a UPA. Não percebe. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou te proibindo de ficar doente, não, mas eu gostaria de proibir você de ficar doente, em nome de Jesus, para não adoecer nunca. Mas não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre mornidão. E eu preciso falar. Aí tem Santa Ceia domingo de manhã, mas não consegue vir. Porque domingo de manhã é o único dia que eu tenho para descansar. Que mentira! Porque a gente pode descansar depois do almoço, ou não. Lá em casa, o único dia que a gente dorme depois do almoço, mas tem dia que não dá, é domingo. Almoça, até sono dá, que coisa boa. Aí você dorme assim, você some. Aí você acorda. Parece que é o dia santo, você pode fazer aquilo. Mas segunda-feira nem pensar. Mas a pessoa começa a escolher, vai abraçando uma cultura, né? Por exemplo, lá na Espanha, no Rio Grande do Sul tem isso também, né? Lá na Espanha, em Portugal, na Espanha tem um momento de cestear. Pessoal, eu estava na loja uma vez comprando uma camisa em promoção. 10 euros uma camisa, que aqui vale muito, muito, muito. E aí eu fui lá, 10 euros é R$63,80. E aí eu fui lá e tal, estou lá, meio-dia comprando uma camisa, mas se eu comprasse 3, ficava mais barato ainda. E aí eu queria comprar as 3, deu meio-dia, o camarada falou, vou fechar. Cerrar as portas. Falei, não, eu quero as 3. E tal, falei assim, o senhor volta depois. E começou a desligar e foi desligando tudo. Como tipo assim, show. Eu estranhei aquilo, mas eles são assim, porque chegou a hora de ir para casa e cestear. Dormir. Todo dia. Aí vai abraçando a cultura da cidade. Eu observei que em muitos lugares, a igreja tem culto só no domingo, e se colocar no outro dia, eles têm preguiça de ir, porque pegaram a cultura. E a coisa mais prazerosa para quem é avivado é ter igreja todo dia. Pouca gente dá glória a Deus mesmo, é assim. Quando a gente está avivado, a gente quer culto todo dia, a gente quer ouvir palavra todo dia, a gente quer oração todo dia, a gente quer revelação todo dia, a gente quer unção todo dia, porque a gente está avivado, a gente alimenta do que vem do céu, a gente tem fome e sede de coisas que vêm do céu. Mas essa igreja aqui, o dinheiro afastou as riquezas, a cultura da cidade tomou a igreja, e ela continuou. Essa igreja aqui, ela perdeu as vestes espirituais e não notou. Tudo isso aqui ela não notou. Ricos, abastados, não temos falta de nada, não notou nada. Perdeu as vestes espirituais. Queridos, perder vestes espirituais é perder a proteção de Deus em nós. Porque as vestes guardam-nos.
protegem-nos, cobre-nos. Por isso que a gente tem que ter toda a armadura de Deus. São vestes, são coisas, são peças que nós vestimos e nos protege. Mas essa igreja não percebeu. Essa igreja perdeu a visão espiritual, sem perceber. Irmãos, essa igreja é o retrato da igreja dos dias que vivemos. Teologicamente, as 7 igrejas são 7 fases da igreja na terra durante sua existência. E nós estamos vivendo a época de Laodiceia, onde Jesus está às portas. Aleluia. Só que a igreja de hoje, em muitos lugares, ela está vivendo de movimentos e não da presença. Porque você nos movimentos aglomera milhares, mas nas igrejas poucos. Nos cultos oficiais de estudos das igrejas, são pouquíssimas pessoas. Aqui tem muito para a glória de Jesus Cristo. Eu sempre friso isso. Mas a maioria, numa igreja do nosso porte, teria 5, 10 pessoas na terça-feira. Sim ou não? Quem já foi nessas igrejas? 5 ou 10 pessoas na terça. Porque elas perderam a razão de estar. Agora faz um movimento. Vai vir pregar fulano de tal. E é certinho que Deus levante homens de Deus, mulheres de Deus, cantores, cantoras, que Deus levante mais. O errado é a gente seguir os movimentos. O errado é a gente ir para a igreja porque tem uma proposta hoje boa para mim. Porque a proposta de alguém que está avivado é ir para a igreja adorar. Quem vai pregar hoje? Sei não, mas eu vou adorar. A proposta de quem está avivado é ir para o culto. Não, hoje tem culto. Não sabe nem o que vai ter no culto, mas hoje tem culto. Eu vou para o culto. Não, mas olha, eu vou fazer isso e aquilo. Não, hoje não. Hoje eu vou para o culto. Isso é atitude de gente avivada. De gente que quer Deus e entendeu que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa igreja não entendeu. Essa igreja foi caminhando para a mornidão. E adquiriu também essa identidade da cidade, porque tinha um aqueduto que descia para Laodiceia para abastecer a cidade. Como passava demais no sol, a água que chegava lá, ela chegava morna. E água morna faz mal para o estômago. E se o estômago fica mal, vomita-se. E eu uso essa palavra com liberdade porque ela está na Bíblia. E Jesus usou isso para que eles entendessem o que ele estava falando. Porque a água quente é medicinal. A água fria mata a sede. A morna faz mal. E Jesus faz questão de repetir, porque você é quente. Porque você não é quente. E nem frio. Ele repete. Porque você não é quente. E também não é frio. Porque és morno. Eu vou te vomitar da minha boca. Ele não está fazendo uma proposta. Se aqueça porque eu não vou fazer. Não, se você continua morno, eu jogo fora. E jogar fora é tirar do corpo. E o corpo é o corpo da igreja. Nós somos corpo de Cristo.
Não leve Deus no banho-maria, que não vai funcionar. Não leve Deus no meio termo, que não vai funcionar. Não sirva a Deus meia boca, meia telha, meio tijolo. Não funciona. Ou somos inteiramente de Deus, ou não somos. Avivamento é quando Deus tem toda a minha vida. Ainda que eu tenha defeitos, ainda que eu possa cometer erros e pecados, ainda eu não vivo para isso, eu vivo para Deus, portanto Deus tem a mim. A minha prioridade é Deus, não é o dinheiro, não é o salário. Escute bem, irmãos, o pensamento de quem é avivado é que é Deus que cuida dessa pessoa. Ele não é uma pessoa irresponsável, sabe, como Deus cuida de mim, eu não vou trabalhar, não vou procurar emprego, babá, nananana. Não, não é assim. A pessoa sabe que tem que trabalhar, tem que ser honesta, tem que lutar para crescer, mas sabe muito mais que quem promove isso e abençoa e prospera é Deus. É Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha a sentinela. É Deus em primeiro lugar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Percebam que não é enquanto trabalham, é enquanto dormem, é enquanto descansam, é enquanto vão para o seu repouso. Então eles trabalham somente o que tem que trabalhar e se dedicam muito bem, mas quando vão dormir, Deus começa a trabalhar. Adabassúria, Arabagaçai. Tem gente que está dormindo pouco, trabalhando muito e conquistando pouco. Durma um pouquinho mais, meu querido. Pedro foi tirado da prisão quando ele estava dormindo. E a igreja orando, e Deus trabalhando de noite. E ele foi arrancado da prisão. Rabachurakai. Mornidão é assinatura de morte. É ser lançado fora. É ser jogado para fora. Não seja morno. Aleluia. Esta é uma noite para você se aquecer. Esta é uma noite para você se levantar. Por isso, os conselhos de Jesus Cristo para essa igreja que Ele está à porta e bate. Os conselhos você está dizendo que é enriquecido, mas eu te digo que tu és pobre. A uma igreja que era pobre, Jesus disse, tu és rico. A essa igreja dizendo, enriquecido estamos, ele diz, tu és pobre. Porque o conceito de riqueza para Deus é o quanto nós somos dele. É o quanto nós temos dele. Por isso ele dá um conselho. Eu aconselho que você compre ouro refinado de mim. Por quê? Porque a cidade tinha o seu ouro nos bancos e os negócios ali fluíam muito bem. E Jesus disse assim, vocês são pobres. O céu, quando olha para nós e vê um carrão, uma casona, uma fortuna, para o céu não faz diferença. Agora, quando olha para nós e vê a gente levantado com fervor, cheios de fé, olhando para o céu, esperando do céu, confiando no céu, pautando nossas vidas no trilho da palavra, o céu, esse aí é rico. É diferente os conceitos de Deus. Tem gente por aí que quer provar que são abençoados porque tem riqueza. Não. Tem gente abençoada que tem riqueza e tem gente abençoada que não tem. O que me mostra se sou abençoado ou não é a minha caminhada com Deus. É se eu tenho a presença de Deus, se eu não vivo no pecado,
se eu não vivo na mentira, no engano, no meio termo, mas eu sou de Deus. Compre de mim ouro. Irmãos, muitas vezes o que nos mais prova é o dinheiro. Jesus Cristo só chama de Senhor o dinheiro. Ele não chama Satanás de Senhor. Porque Satanás para nós é Senhor das trevas. Mas Jesus não chama Satanás de Senhor. Ele chama o dinheiro de Senhor. As riquezas de Senhor. Porque, como vocês aprenderam no seminário Crescer, os que participaram, o dinheiro requer de nós o que Deus requer. Deus quer que a gente confie nele, sim ou não? O dinheiro também. Que a gente pode, não, eu vou comprar. Não, eu contrato o advogado. Não, nós vamos escolher o melhor médico que existe. Não, é o melhor plano de saúde que existe. O dinheiro, ele dá a nós um sentimento de poder. E Deus dá poder para a sua igreja. Mas o dinheiro dá esse sentimento de poder, poderoso. Sou o melhor dessa igreja, deixa que eu faço, eu tenho recurso, deixa comigo. O dinheiro exige nosso tempo, nossos olhos, nossa dedicação. Deus exige nosso tempo, nossos olhos, nossa dedicação. É por isso que Jesus chama de dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. Um senhor é Deus, o outro senhor as riquezas, Mamon. Ou você ama um e desagrada o outro, ou vice-versa. Não há como você sonhar com dinheiro e dizer que sonha com o céu. Não. Você tem que sonhar com o céu. E trabalhar nessa terra, sabendo que o que Deus puder te abençoar, Ele vai te abençoar, e tudo isso vai acontecer, mas a sua esperança é o céu. Está entendendo ou não? Tem que ser o melhor patrão, o melhor funcionário, tem que ser o melhor daquele lugar, mas priorizando o céu. Por isso Jesus fala, não dá para servir dois senhores, não tem como. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, não tem jeito, ou vice-versa, não acontece. Ele diz, não tem como servir a dois senhores. E Jesus não está dizendo assim, se você tentar, você pode até ir servindo os dois senhores, mas vai dar problema. Não, ele está dizendo, é impossível você servir dois senhores. Agora Deus, Ele abre portas. Deus chama a existência o que não existe. E chama mesmo. Eu lembro aqui que Deus fez isso com outras pessoas, mas o que eu guardo mais é a Franciele. Deus falou que abriu uma porta e que não existia, que ia criar um departamento, ia dar aquele emprego para a serva dele, para saber que ele é o Deus que cuida. Não tinha na empresa, ela vem e testemunha, Rosa Dias lembra, quem mais lembra aqui? Muitas pessoas. E ela veio e testemunhou, não existia o departamento, camarada, ela caiu na graça, ele foi lá, abriu um departamento, colocou ela no departamento, sem saber que Deus tinha falado aqui que ia fazer essa obra. Deus é o Deus que dá o emprego, se não tiver, Ele chama a existência. O problema nosso é a confiança onde está. Às vezes eu confio na minha capacidade. Não, meu currículo é muito bom. Não, eu sou isso, sou aquilo outro, passei por isso, passei por aquilo outro, eu fiquei 10 anos numa empresa, 8 anos na outra, 20 anos na outra, então o currículo é muito bom, e etc. Não adianta nada, meu querido, quem abre a porta é Deus, não é o seu currículo. Lá no mundo o currículo abre a porta, aqui na igreja é Deus que abre a porta.
Deus dá até dinheiro, né, Rubem? Deus falou aqui que ia dar um dinheiro lá, não lembro direitinho como é que foi. E como prova que ele, no culto, ele dá dinheiro, sei lá como é que foi. Daí 2 semanas, eu acho, o Rubem testemunhou. Não estava esperando, não existia, e veio para a mão dele, para a glória de Jesus. 10 mil reais. Aí para você que fala que Deus não dá dinheiro, e que cultuar não dá dinheiro para ninguém, e que igreja, ele estava no culto, ouviu a profecia, e Deus deu a ele o que falou. É aqui que Deus abre porta, é aqui que Deus dá emprego, é aqui que Deus resolve problema. E eu digo aqui não por causa do pastor, ou aquele que foi usado, ou aquela que foi usada, não é isso. É que servindo a Deus, teremos o cuidado de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, vem para mim, para você comprar de mim ouro. Você quer o cuidado de Deus? Não ande ansioso por coisa alguma. Quer o cuidado de Deus? Olha o quanto que Deus cuida dos pássaros e dos lírios do campo. Você quer o cuidado de Deus? Tire essa preocupação excessiva com essas coisas e comece a confiar naquele que cuida de você, naquele que abre a porta, mas faça isso com um coração limpo e puro diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, os conselhos de Jesus, quais seriam os conselhos de Jesus para uma pessoa hoje, que está morna? O que é o morno? É aquele que ama, mas não ama o suficiente. É aquele que faz, mas não faz o suficiente. É aquele que, às vezes, não ama, mas também não odeia. É aquela pessoa que ora, mas não ora. Diz que não tem argumento para orar. Esse é o morno. É aquela pessoa que vem na igreja, mas no dia que quer. E eu falaria essa mesma palavra em qualquer outra igreja, irmãos, porque a pregação é para o corpo de Cristo na terra. E Deus não quer isso, porque esse tipo de comportamento vai te levar para o mundo. Observe, o Clésio está chegando no culto e senta sempre quando, nas terças-feiras, e escola bíblica, ele senta mais nesse banco. O primeiro. Se ele começar a sentar no meio, e depois passar para trás um pouco mais, e depois sentar lá no último, tenha certeza que ele não vai vir para a igreja mais. É algo que acontece gradativamente. Vai se afastando e não percebe. Não temos falta, não, eu estou bem. Aí você chega para a pessoa, muitas vezes da metade para lá, e diz, estou preocupado com você, o que está acontecendo? Não, estou bem, nada não. Aí daqui um pouco diz assim, eu estava orando, e Deus falou para mim que o meu tempo aqui findou. Aí você pergunta para, irmãos, igual alguns irmãos que saíram no tempo de Deus, não há problema, não é isso que eu estou falando, ok? Vocês são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e são livres em Cristo. Mas aí a pessoa chega e fala isso. Quando fala, eu digo assim, você vai para onde? Ela diz, não sei, vou orar, Deus vai me dirigir. Que Deus desorganizado. Fala que o seu tempo findou, mas não fala para onde você deve ir. Que conversa é essa? E se sair da igreja, dessa aqui, da igreja sede, de uma das regionais, de alguma congregação do campo, sem curar, leva a enfermidade para outro lugar. Porque, irmãos, igreja é igual casamento, a coisa se repete. Você perguntar para alguém que casou
4 vezes. A história é a mesma com outra pessoa. Chega um tempo que tem algum problema assim, tem outro problema assado. Por isso Deus não quer separação, Ele quer cura. E o problema de Deus nesse negócio que Ele quer cura, é sempre a pessoa desse relacionamento que não aceita. É uma coisa de doido. Mas amém, isso é outro assunto para outro dia. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos que cuidar de estar levantados na igreja, avivados, ter comunhão uns com os outros. Olha o tanto que é forte esse negócio de ter comunhão, né? 1 de João 7 diz, se andarmos na luz, como na luz Ele está. O que é andar na luz? Como na luz Ele está? É um farol? Uma lanterna? Hã? É a vida nele, com Ele. Luz, nós andávamos em trevas, Ele veio com a sua luz e dissipou as trevas. É andar nele, com Ele, em santidade. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, olha o que acontece. Temos comunhão uns com os outros. Sem essa luz não vai ter comunhão com a igreja. Sem essa luz não vai conseguir perdoar quem errar com você. E tem gente que fala assim, não, eu vou sair da igreja porque eu não concordo. Vou voltar a dizer, eu pregaria a mesma palavra em qualquer outra igreja, porque isso é comum, infelizmente, ok? Eu não concordo com a igreja, em tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Amém, ótimo. E você vai para onde? Ou para outra igreja. Quem não quer perder a fé, também não quer perder a igreja, né? Eu vou para outra igreja. O que vai acontecer lá? A história se repete. Vai acontecer coisas semelhantes e talvez piores, porque não foi aprovado no lugar que estava. Agora outra coisa, irmão Evandro, Deus abençoe. Outra coisa, você concorda com tudo naquela empresa que você trabalha? Por que você não sai de lá? Sai de lá. Você concorda com tudo com a sua patroa? Vira as costas para ela, vai embora. Você concorda com tudo lá na faculdade? Lá na escola? Você concorda com tudo que está acontecendo lá na sua casa? Sai da sua casa, deixa a sua família. Já pensou eu fizer um recorte desse aqui e falar que o pastor estava ensinando a igreja a sair de casa? O povo é mal, né? Ó, quem ouviu isso e pensou mal já está apagado da sua cabeça em nome de Jesus. Você concorda? Não concorda, mas com a igreja quer sair. Isso é coisa de Satanás, querendo te tirar de onde Deus está te abençoando. E você que está pela internet, que faz parte de outra igreja, mesma coisa para você na igreja que você faz parte. O diabo quer nos tirar do trilho onde Deus nos abençoa. O diabo quer apagar de nós o fervor, porque uma igreja fervorosa é uma igreja intercessora. Uma igreja fervorosa é uma igreja cheia de fé. Uma igreja fervorosa é uma igreja em comunhão com Cristo e com os irmãos. Uma igreja fervorosa é uma igreja abençoada, cuidada pelo céu. Uma igreja fervorosa é uma igreja que vive na esperança do arrebatamento. É uma igreja que olha para o céu e sabe que tudo no fim vai dar certo. E ela sabe que o mais importante é chegar em casa. Tem que dar glória nessa hora, não pode ficar calado. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas você está na casa de Deus.
Mas o senhor sabe o que eu estou passando? Mas você sabe quem é esse Deus? Porque nesta noite Ele pode mudar a sua história. Não há justificativa para isso. Você concorda? Ou discorda? Pastor, o senhor quer mandar na gente. Se eu pudesse, seria bom demais. Mas não é que eu quero mandar em você. Eu quero que você seja de Deus. E não quero que você seja igual eu. Quero que você seja igual a Jesus. Porque eu também estou lutando para imitar Jesus. Amém ou não? Essa igreja aqui, ela estava para ser lançada fora. Mas aí começam os conselhos de Jesus. Você compre ouro, colírio para os seus olhos. É de mim, viu? É de mim. Você quer vestir bem? É comigo. Você quer ter riquezas que façam a diferença? É comigo. Você quer ter a visão certa, enxergar? É comigo, viu? É comigo, viu? É isso que ele está dizendo. Aí vem o maior de todos os conselhos após uma revelação que a igreja de hoje não aceita. Qual revelação, pastor? Pergunta assim, só para ver se você está acordado. Conto não. Conto, vamos suavizar, está ficando pesado. Está ficando leve, irmão. Deus está arrancando as cargas e nos dando direção. Jesus diz assim no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Essa revelação não é para mim não, pastor. É. A todos quantos Jesus te ama. Aqui está dizendo a alguns que eu amo. A uma parte dos que eu amo. Está dizendo o quê? Então eu estou no meio. E você? Também. Tá, Wesley? E aqui a palavra é castigo, porque o entendimento para a nossa cultura tem que ser esse. São estudiosos que estudaram muitos anos e trouxeram a nós a tradução que precisamos ouvir. Castigar é ir além de uma correção, ou não? Porque, por exemplo, uma mãe vai bater no filho, né? Quando eu batia nas meninas, com o coração, eu batia uma nelas e parece que quebrava o coração. Mole, eu sou mole para esse negócio. Mas sou bravo. Aí eu batia no máximo umas 3 vezes. A Viu Sereno batia muito mais e elas ficavam com raiva era de mim. Quando eu batia 3 vezes, é porque eu imaginava que o limite da correção era 3. E se eu batesse 10? Era castigo. Agora olhe para mim. Quando é que precisa ser um castigo? Quando a rebeldia não foi curada. Sim ou não? Quem não se cura, ó, vamos lá para a Bíblia. Jonas. O Jonas, Deus falou com ele, disse, ó, quero que você vá para Nínive. Você vai, Jonas. O que ele disse? Tranquilo. Eu me vou aí. Tá feitinho, tá certinho. Aí quando ele saiu pro porto, ele falou, rapaz, eu vou para Nínive o quê? Eu vou para Tarsis. E com o próprio dinheiro, compra a passagem do desvio. Tem gente que o dinheiro está levando para desviar, né? Fazer o quê? Aí, quando ele está indo, ele disse assim, eita vida boa, eu vou dormir no porão. Olha que cabo afogado. Fugindo de Deus e tranquilo. Porque só dorme quem está tranquilo. Ou não? Ou quem está muito cansado, né? E ele vai para o porão e ó, no porão, ninguém me incomoda, dormindo. Quem sabe até escondido, né? Porque no porão, por quê? E aí,
começa o quê? O mar começa a agitar, irmão. Quando o negligente dorme, o mar já começa a agitar. E o pior, agita mais, levanta as ondas, o barco está quase indo a pique. E o cabra está dormindo. Não tem gente assim? Está tão morno espiritualmente, que pensa que pode convencer Deus de que a vontade dele não é importante para ele. E só vai aumentando o problema. Aí de repente os camaradas que não têm Deus fazem um sorteio e descobrem que ele que é o problema. E os camaradas idólatras dizem assim, que Deus você serve? Ou seja, é uma discrepância, né? Não, o problema é que eu mesmo, pode jogar eu no mar que resolve o problema de vocês. Foi correto, foi honesto, mas a coisa só foi para ele a partir dali, piorando. O castigo aumentou. Aí de repente ele pensa, vou nadar até onde der. Não precisou. Veio um grande peixe e engoliu ele. E dentro do grande peixe, o negligente ainda não acorda. Deus está poupando, de alguma forma Deus deixou ele respirar. No terceiro dia, quando ele estava morrendo, 2:7 de Jonas, quando desfalecia dentro de mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando Deus foi castigando ao ponto de chegar à beira da morte, acordou. Agora olhe para cá, isso foi ódio ou foi amor? Você tem que aprender a separar o amor dos homens do amor de Deus. Muitas vezes a nossa misericórdia interrompe muita coisa. A de Deus, ele sabe ir até onde precisa ir. Eu castigo a todos quantos amo. E esse castigo é para nos trazer de volta à vontade dele. E a vontade dele não é porque ele é um Deus exclusivista, é porque é o lugar onde a gente é salvo, onde a gente é liberto, onde a gente é transformado. E a nossa natureza não vale nada, e é tão ruim, que se ele não castigar, a gente não acorda. Tinha como ele acordar Jonas, pelo todo o histórico de Jonas, de outra forma? Vira para o seu irmão e diga, dorme não, acorde, diga, te encha do Espírito Santo, seja fervoroso, sirva a Deus de verdade. Então a primeira coisa aqui é a revelação, que Deus castiga, e esse é o amor de Deus, viu? É diferente. E ele diz, por causa disso, porque eu sou zeloso dessa forma, porque eu castigo a todos quantos amo, então você também seja zeloso e arrepende-te. Deus nunca vai derramar avivamento se não houver em nós arrependimento. Nunca. O grande despertamento para o avivamento é a partir de pessoas que têm a consciência de que precisam mudar. Se nós não alcançarmos esta consciência, o avivamento virá, mas individual. Para as pessoas que de fato se arrependem. Eu me arrependo todo dia. Tem dia que precisa mesmo, tem dia que não precisa, mas eu penso que precisa. Porque só Deus sabe tudo. Só Deus vê tudo. Só Deus vê a intenção do coração. Muitas vezes a gente tem pecados ocultos que a gente não tem noção. Essa igreja não tinha noção. Não, estamos ricos e abastados. Temos falta de nada não.
E o principal, Jesus está lá do lado de fora. E aí a grande pergunta: será que Jesus está dentro de nós? Não me olha com essa carinha não, faz uma carinha boa. Será que Jesus está dentro de você? Será que Jesus está dentro de mim? Porque a gente virou ator para muitas coisas. Tem gente em pleno adultério, dentro da igreja, levantando a mão e adorando a Deus. Você acha que Deus recebe essa adoração? Nunca. Quem está em adultério tem que arrepender, tem que confessar, tem que tratar o assunto. Se não tratar, não tem cura. Vira e mexe, vai acontecendo, as fraquezas vão acontecendo, as confusões, a opressão maligna, a tempestade aumenta, tem que tratar. Nós temos aqui uma psicóloga abençoada, irmã Miqueis. A pessoa chega para a psicóloga porque precisa. A gente chega para Deus porque precisa. Escutou não, né? A gente chega para Deus porque a gente precisa de Deus. Aí o que uma psicóloga vai fazer? Eu quero te ouvir. Fala. Sim. Fala mais. Por quê? Porque ela tem que pôr para fora aquilo que vai ser objeto de cura para ela mesma. Se não tratar, não resolve. E se pensar que não precisa de tratamento sentindo dor, você é um mentiroso, você é uma mentirosa e nunca vai ser curado. Tem que ser verdadeiro. Se chegar para ela e falar assim, porque eu sempre fui muito bem na minha vida, e não foi, não vai adiantar nada. E principalmente diante de Deus. Diante de Deus a gente chega com o coração aberto, sabendo que Ele sabe tudo. Ele disse, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Essa aqui é a maior advertência das 7 cartas. E uma das piores advertências, porque não tem elogio para essa igreja, para as outras tem. Jesus está dentro. Eu acho que a resposta certa é, pastor, como que eu sei que Jesus está dentro? Por quê? Porque essa igreja pensava que Ele estava. Jesus está ditando a carta para João, João está na ilha de Pátimos, e Jesus está vendo o que está acontecendo nessa igreja lá na frente. E para essa igreja ele diz, diga para ela, João, que eu estou do lado de fora, batendo na porta. Qual que é o segredo então, Senhor, para que o Senhor entre? Eles têm que ouvir a minha voz. O segredo se Jesus está dentro de nós ou não, é se nós estamos dando crédito à pregação, se nós estamos dando crédito à palavra, se nós estamos lutando para praticar a palavra, se nós verdadeiramente ouvimos, no sentido de ouvir e praticar, e não aqueles que Jesus diz, eles têm ouvido, mas eles não me ouvem. Primeira coisa, estamos dando crédito à palavra. Dar crédito é colocar em prática. Coisas que nos revelam na prática diária. Você ainda tem vontade de orar? Você ainda tem vontade de jejuar? Você ainda tem prazer do culto? Você ainda ama a casa de Deus e se alegra quando dizem a você, vamos à casa do Senhor? Rabagachai. Você ainda ama estar nas terças, nas quintas, domingos de manhã, domingo à noite, com prazer na casa de Deus? Você ainda ama ouvir as pregações? Você ainda ama adorar ao Senhor enquanto se canta louvores? Porque onde Jesus está, essa vida está em nós.
algo principalmente a respeito de saber se Jesus está em nós ou não. Você tem liberalidade em perdoar. Porque se você tem dificuldade de perdoar, é bem certo que Jesus não está aí. Pois numa igreja avivada, o perdão é voluntário, é automático. Você tem. Porque perdão, como nós pregamos aqui domingo de manhã, é cura para você. Não é cura para o ofensor, é cura para o ofendido. Perdão é libertação para você. Guardar mágoa é guardar demônios. Guardar mágoa é guardar enfermidades. E até as mais terríveis. Muitos casos de cânceres, mágoa. Estômago, mágoa. Dores de cabeça, mágoa. Muitos casos, eu não estou generalizando. 85% das enfermidades existentes hoje são oriundas de problemas emocionais. Perdoa. Ele não merece. Você mereceu o perdão de Jesus? Você mereceu o perdão de Jesus? Então, a gente não perdoa porque merece. A gente perdoa porque é um mandamento. Perdoai. Pastor, mas eu vou concordar com as... Não, não é concordar não. Você vai perdoar para se curar, para se libertar. Que erros são erros, falhas são falhas, pecados são pecados. Deus não concorda com o pecado, mas o pecador arrependido é perdoado por Deus. Está na porta batendo. Se alguém ouvir e abrir, aí vem mais uma prática. Tudo isso que nós estamos falando aqui, se você não abrir o coração, Jesus continua do lado de fora. Tem que receber. Tem que receber. Alguém aqui quer que Jesus te lance fora? Alguém quer? Quem não quer, diga amém. Então você vai ter que aceitar Ele dentro de você. Você vai ter que aceitar a palavra dEle. Porque a palavra dEle não está contra nós, ela está em favor de todos nós. A palavra dEle, ela é libertadora para todos nós. E nós temos que amar ouvir verdades que muitos hoje não conseguiriam ouvir mais. Vamos lá? 2 Timóteo 4. Irmãos, eu estava trazendo aqui um estudo sobre o avivamento da Rua Azusa. Deus não deixou eu terminar. Eu angustiado, subia, descia. E Deus falou, abra lá. Deus não falou assim dessa forma, irmãos, é que Deus me inspirou, ok? Ele falou porque eu entendi que Ele falou. Abra lá, leia e eu vou falar. E você abre a boca. Por isso que eu estou aqui pensando para lá e para cá e falando o que Deus me inspira para ser falado. 2 Timóteo 4, DCM, querido DCM. Nossa, eu olho para ali, ó. Tão conhecido, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele julgará a todos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues, Paulo falando para Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, instrua a tempo e fora do tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e longanimidade e doutrina, são duas coisas que tem que perseverar na igreja,
continue pregando. Vai achar ruim? Continue pregando. As pessoas não vão receber? Continue pregando a doutrina. E aí ele diz por quê? Porque virá tempo em que não... Ele manda não parar de pregar e ele revela que tem gente que não vai querer ouvir. Você gosta de ouvir? E aquela palavra de domingo de noite que foi mais forte? Que eu vou para casa angustiado quando é daquela forma. Mas eu não vou para casa como um covarde que não falei o que Deus me inspirou. Essas palavras te incomodam, te faz sentir mal, te faz querer mudar de igreja. Porque nós temos dois grupos aqui, os que amam a doutrina e os que não suportam. E por que não suportam? Porque não querem mudar. Quem não quer mudar, irmãos, é a pior coisa que tem ouvir. Por exemplo, um mentiroso ouvindo todo dia, não mentirás, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não suporta. Fora os crentes que dão desculpa que todo mundo mente. Pode alguém ter mentido, irmãos, mas certamente, se é de Deus, se arrependeu. E não pratica mais. Então eles não vão suportar, isso para eles é repugnar. Não. É igual quando a gente vai lá na Europa pregar para certas pessoas, não quero ouvir não. Não, mas Jesus te ama, cala a boca, fica com seu Deus. Eles não suportam ouvir falar de Jesus. Não suportarão a sã doutrina. E como que então eles não vão frequentar as igrejas? Vão. Eles vão procurar, tendo coceira nos ouvidos, eles vão procurar um montão de doutores para si, que preguem segundo seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, epitomia aqui no grego. Desejo sem controle, sem domínio, errado. Então, igrejas onde se prega a sã doutrina, aquela outra que prega a sã doutrina, essas pessoas não vão querer fazer parte, vão criticar, falar mal e dizer que Deus não é assim. Nós temos uma concorrência numa certa nação dessas que a igreja está, de pessoas dizendo, não, Deus é amor, Deus não é assim, não. Venha como está e fica do jeito que está. Que Jesus te ama, nós vamos fazer a campanha, você vai ser abençoado. Bom demais, né? Você é abençoado, não precisa mudar de vida. Aí aquelas pessoas que menos esclarecidas são enganadas e daqui um pouco. Mas o problema, querido, que essa palavra vai julgar cada um de nós. Não é a pregação de um doutor que vai nos julgar. Quem vai nos julgar é a palavra escrita do Deus Todo-Poderoso nos seus originais. Então, além de não suportar, procurar doutores para pregar segundo as suas cobiças, eles desviarão os ouvidos da verdade. Mas você não ouviu falar que não pode mentir? Eu era bobo. Já ouviu alguém falar isso? Eu era fanático. Eu era exagerado demais. Não, Deus é amor. Doutrina espírita. Eu, novo convertido, passei por uma situação ruim como esta, que um dos nossos amigos, irmãos da presbiteriana tradicional na época, ele disse, não, agora eu sou espírita, tem nada contra os espíritas, mas tem tudo a favor a palavra de Deus e a verdade que liberta. Aí, ele disse, não, agora, mas por quê? Não, o Deus que eu conheço, que eu creio, é um Deus que é amor, não é esse Deus que julga, não é esse Deus que castiga, não é embora a Bíblia fale isso tudo claramente. Mas o meu Deus é um Deus de amor. Lá eles estão certos. Aí me deu uma ira. Novo convertido, novíssimo. Acho que tinha uns 2 meses, se for muito.
de convertido. Eu disse, pensei, Deus, me dá uma palavra. Falei, você tem 3 filhos, né? Ele disse, tenho. Um é especial, né? Ele disse, se chegar, ele disse, outra coisa, ele tinha acabado de dizer, porque Deus é amor, não existe inferno para ninguém. Porque Deus vai salvar todo mundo, que para o inferno vai os bichos. Aí eu disse para ele, você tem 3 filhos? Eu tenho. Um é especial, né? E eu estava indignado. Se chegar uns assaltantes lá, uns bandidos lá com metralhador, metralhar seus 3 filhos assim, crivar de bala e suicidar, para onde eles vão? Eles vai para o inferno. Eu falei, mas você falou que não tem inferno? A gente quer um Deus que é amor para não mexer conosco. Mas se mexer com os outros, a gente quer que Deus trata. Ora, irmãos, os nascidos de novo vivem uma vida diferente. Entendido? Então, você ama a palavra. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. E eu não vou só entrar e ficar lá, não. Eu vou fazer uma festa. Ele vai ceiar comigo e eu vou ceiar com ele. Rabassai. Isso fala de comunhão. É a presença de Deus na minha alma com comunhão. Não é um arrepio e um sentimento de que agora eu sou de Deus. Não, é uma presença. Com comunhão, que liga a minha alma a Ele, porque a minha alma tem sede de Deus. Será que alguém entendeu? Quando o avivamento se torna morno, quando nós praticamos tipos de obras como estas, é hora de despertar. E vamos encerrar com Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes. E não só isso, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Rabasuracai. Não é hora de andar com mortos, é hora de deixar os mortos. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu vem e segue-me. Adácia, oracácia. É hora de ouvir os vivos falarem. É hora de andar com os vivos e ouvir os vivos falarem. É hora de andar com pessoas que professam a mesma fé, o mesmo sonho, o mesmo propósito, pois andarão 2 juntos, se não tiverem de comum acordo. É hora de levantar um altar na sua casa, Arushabaia. É hora de levantar um altar na sua empresa, na mesa onde você trabalha, na escola onde você estuda. Nós temos que ser levantadores de altares. Arabácia. Fique sobre os pés. Se uma das palavras de ordem para que a mornidão vá embora é arrependimento, você precisa de arrepender-se de algo? Você precisa? Tem alguma coisa aí para arrepender-se? Como que está a nossa vida com Deus? Esse avivamento virá para todos nós ou só para alguns? Diga, se depender de mim, só diga se isso for verdade. Se depender de mim, virá para todos nós. Então venha para a oração. Então venha para o jejum. Vamos invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto.
Vamos clamar: aviva, Senhor, a tua obra, aviva a minha vida, aviva a igreja que eu congrego, aviva o teu povo em Anápolis, aviva o teu povo no estado de Goiás, aviva a nação brasileira. Xarabá, carai, ganassúbia. Aleluia. Fizeram uma reunião no Maracanã, irmãos, é bonito demais, de mulheres, um encontro só de mulheres. Meu Deus, a hora que elas começaram a orar, foi glória. Ah, meu Deus, eu olhei aquilo, e eles orando tudo. Irmãos, o Maracanã é muito grande, cabe lá umas 100 mil pessoas, parece que aumentou ainda, mas em umas 100 mil pessoas cabe. E eles todos, podia estar dispersos, olhando para lá e para cá, não, você olha assim, está lá, orando. Deus quer despertar nós para orarmos dessa forma, com fervor, com vontade. Deus quer que a gente abra a boca, meu irmão, o que sai da tua boca pode promover mudanças tremendas. Racaço, daragai, pode promover mudanças maravilhosas. Comece a orar a palavra de Deus, comece a profetizar a palavra de Deus, a vontade de Deus sobre nossas vidas, sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. Começa a abrir a boca, mas não abra com meio termo, com mornidão, abra com vontade. Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus, não me deixa de fora. Primeiro vamos ao arrependimento. Se tem pecado que precisa confessar, você tem líderes que não vão jamais falar para ninguém seus pecados, mas nós vamos falar para Jesus, e você sairá livre. Marugá Samai, Kurogoma Shivarakai. Há um arrependimento. Se é com sua esposa, trate com ela e converse. Se é com seu esposo, trate com ele, converse. Não precisa de confessar, é só resolver. Se é com a mamãe, se é um perdão, vá lá e resolva. Não precisa de confessar, precisa resolver. Agora, se nunca conseguir perdoar, você precisa de confessar, você precisa de ajuda. Orokobianas Yamanda. Orokobiara Imbahashava. O peso é porque o diabo não quer que você mude, porque não mudando você já é dele. Agora a palavra é porque o Espírito Santo quer que você mude, que você se esforce para isso, porque a graça virá. O Espírito Santo é um agente de graça nas nossas vidas. Rokoria Hamasu, Arukobi Andaragas. Fale com Deus, fale com Deus. Não tem pecado que o sangue de Jesus não tenha poder de lavar. Não tem pecado que o sangue de Jesus não tenha poder de purificar. Gadabácia. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, nos purifica de todo pecado. A pergunta é se você quer se arrepender, Gadácia, porque Deus quer perdoar. Oraim Bassai. Aleluia. Fale com Deus. Você que está pela internet, fale com Deus. Tem uma pessoa, um homem de 23 anos, não sei se é jovem ou é casado, 23 anos de idade, está pela internet e se ajoelhou.
E Deus te diz: meu filho, eu perdoo. Agora se levante, corra para os meus braços. Rabanto, Ariandaragasu, Karabai, Ashe, Hadá, Uriahase, Hatamai, aleluia. Se já se arrependeu, levante suas mãos. Comece a falar para Jesus: pode entrar, Senhor. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a minha vida inteira para o Senhor. Eu abro a minha casa. Eu abro os meus sonhos e projetos e os dou ao Senhor. Rakamasuragai. Não me deixe de fora. Não me deixe de fora, Senhor. Eu quero estar dentro do avivamento que o Senhor tem para estes dias. Levanta-me, Barás decai. Toma-me para ganhar almas. Toma-me para ser instrumento nas tuas mãos. Toma-me com humildade e me abençoa nas áreas da minha vida. Toma-me, pois eu sou teu, toda tua. No caso das irmãs da Gácia, fale com Deus, se renda. Estas palavras eu falo para o meu Deus. Aí amantocobianai, começa a sentir a presença do Senhor, começa a sentir a graça dele sendo sobre a sua vida. Começa a sentir a graça te fortalecendo, a graça te ungindo, a graça te capacitando, a graça te santificando. Começa a sentir a presença do Espírito Santo te fortalecendo. Ramassudecaia. Comece a falar novas línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, Deus te deu novas línguas, porque Ele quer que você fale, Ele quer te usar nas línguas misteriosas, maravilhosas dos céus. Anamasadaia, você que não é batizado, comece a falar em línguas, seja batizado, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Você está dentro da igreja, porque Ele, Deus, tem um plano, tem uma obra, e Ele te escolheu. Levanta-te, Barácia, levanta-te, Baruchasá, Erebecai, Sobreganai, levanta-te, missionária. Tem um azeite de Deus para as missionárias aqui nesta noite. Tem um azeite capacitando missionárias da Cássia. Urabacocheha, Vitabassucha. Tem um ungidor de missionárias aqui, Jarácia. Uracácia dácia rabacás. Urabacaçoracai. Tibrasebracás. Uracabaçai. Há uma chamada. Darabaçai, há um azeite que está renovando as missionárias. E tem um azeite marcando missionárias. Sobrácia, novas missionárias de braço. Astou, recebe esse azeite aí, da sai. Urabacochai, baraçá. Urabacochá, gadabaçá. Urabacaçô. Adore ao Senhor e receba esse azeite. Receba, araçai, gadácia. Urabacantarabaçai. Me dá o sinal, Senhor, gadácia. Me dá, Senhor, a aprovação do céu. Adabaçai. Ticanarabaçou. Urabacaçou. Urabaçadai. Urabaçou. Diaconisa Kate,
és consagrada missionária, ou dá-se, uva sai, porque o teu Deus ouviu aquela oração, e tu te desprendestes para Ele, Ele te ouviu, e Ele te unge, dá-se-a. Orabacosa travianai, Ushebadacia da Ganaia. É chegado o tempo de levantar ministérios, é chegado o tempo de levantar vidas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Diaconisa Rayane Carvalho, tu és ungida missionária pelo propósito que Deus tem contigo, e para que entendas que contigo é pelo céu. Adácia Badacaia, Orabacaçaia. Diaconisa Janaína Martins, do oculto o Senhor te vê, e do céu Ele derrama unção. És consagrada missionária para a glória e honra do Senhor Jesus. Leslie Poloniato, dos céus o Senhor te vê, e chegou a hora de amadurecimento e crescimento, e o Senhor te unge missionária para a honra e para a glória do nome dEle. Shebai Urabassou Chorabacai Urabacochai. Levantem as mãos. Você está rendido ao Senhor? Receba renovo e avivamento. É um novo tempo de Deus. É um novo tempo de Deus. É um novo tempo de Deus. Os chamados estão sendo marcados. Adobócia, Orabacose da Viadaia. Recebei renovo, recebei avivamento, recebei batismo no Espírito Santo, recebei graça, recebei unção do céu, receba poder do céu, receba avivamentos. Urabacoracai, Andarabagachai. Fale a língua do céu que você vai morar. Aleluia, 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 aleluia. Fale a língua dos céus onde você vai morar. Urabacou sabra, urabaiorocobia, rabaorocobasaragai. Aleluia, aleluia, aleluia. Orabacalabaragai, orabacandarabasure candarai. Aleluia, 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 aleluia. Ei, arabassuia, Líbia-se, Upase radar, Itacaramindo comassa, Itacorabasore cabaraga. Você quer ser obreiro de Deus de valor? Você quer ser obreira de Deus de valor? Receba avivamento, receba renovo. Levanta-te agora mesmo. Levanta-te para Deus agora mesmo. Levanta-te agora mesmo. Aleluia. Arabagassore candarabagas. Aleluia. 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 Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mas aplauda o Rei. Não é aplauda o pregador, aplauda a igreja, não. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aplauda engrandecendo o nome dEle, exaltando o nome dEle. Aleluia.